muitas pessoas fazem uma interpretação até maldosa da Sagrada Escritura, né? Mas aí faz uma interpretação conforme o desejo da carne, né? Conforme querem viver. É aquilo que chamam de exegese, né? Não é uma exegese. Quer dizer, a pessoa olha para a Bíblia, ela quer viver de tal forma e ela vai falar, então está escrito isso aqui. Infelizmente, porque o texto ele trata de uma amizade pura, do amor do próprio Deus revelado, né, através de Jonas. Olhando para a Sagrada Escritura, Jonas ele se despiu de tudo que era dele para dar para Davi. E se nós olharmos para a Sagrada Escritura no Novo Testamento, quando fala de Jesus, Jesus se despiu da sua glória por nós. Ele abre mão daquilo que era dele para nos favorecer. Então isso é muito claro, é tranquilo de entender, mas há uma interpretação errônea sobre isso. Olá, queridos amigos, meus queridos irmãos, juntos mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra sagrada, a palavra de Deus que nos transforma, a palavra que faz a gente olhar para dentro de nós e enxergarmos, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui ainda está errado, eu preciso me alinhar com a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Vamos aprender mais da palavra de Deus no dia de hoje, inclusive. Já prepare ela, deixe aberta a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. Veremos aqui muitos assuntos, olha só. A amizade de Jonatas para com Davi, o cântico das mulheres indigna Saul. Veremos também sobre Saul intentar matar Davi pela astúcia. Mical, a filha de Saul, ama Davi e se casa com ele. Vemos aqui 30 versículos e o máximo que o tempo e o Senhor nos permitir falar no dia de hoje, assim nós falaremos. Então, além de você de casa que sempre nos acompanha, está sempre ligadinho de segunda a sexta, estudando, aprendendo e crescendo em entendimento juntamente conosco, aqui nos estúdios para o estudo de hoje, quem está comigo é ele, o pastor Tiago Pena. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Júlia. Deus te abençoe. Nossa amiga Priscila, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amigos de casa, abra um coração, deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Amém. Ele quer fazer a obra, Ele quer nos transformar a cada dia para sermos mais parecidos com Ele, nos pensamentos, mais parecidos nas atitudes, mais parecidos com Cristo, né? Ser um cristão é isso. E como o pastor já adiantou, deu um spoiler aqui para vocês, a Priscila está conosco. Peri, seja muito bem-vinda mais uma vez. Amém. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui novamente e só agradecer. Glória a Deus. E olha só, veio na paleta do programa. Eu que não estou na paleta, vim de azul. Mas ela veio aqui na mesma cor para poder abrilhantar ainda mais o nosso cenário. Que chique. Pessoal, vamos começar o nosso estudo, mas antes de tudo, mais importante, e que você crie esse hábito nos seus momentos devocionais, nos seus momentos de leitura da palavra, para que não seja uma leitura só do texto, da letra, porque a letra vai matar. Mas quando você convida o Espírito, quando você ora, fecha os seus olhos e chama o autor da Bíblia Sagrada, ali o texto ganha vida, ali você começa a ter a revelação, não só a letra, mas começa a enxergar pelo Espírito, que é o que vivifica as Escrituras e começa a fazer sentido para você. Então talvez você lê, não entende, já buscou até a versão mais simplificada possível, mas não entra na sua cabeça. Convida o Espírito Santo e peça para ele traduzir, para trazer a revelação e a aplicação correta para você. E hoje vou pedir a bênção para o pastor Tiago Pena. Pode ser, pastor? Claro, com certeza. Então oremos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, colocamos aqui este programa diante do Senhor. Que teu Espírito Santo venha nos trazer a luz necessária do entendimento da tua palavra, para que não falemos aqui por nós, mas que teu Espírito fale por cada um aqui, Senhor. Que todos esses, meu Pai, que estão acompanhando, que irão acompanhar em algum momento, que eles sejam tomados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Tiago. E agora podemos dar início. Já preparou a sua Bíblia? Está aberta em qual capítulo? Você precisa ter atenção, é o 18 de 1 Samuel. Vamos para o versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto.
Aqui nós vemos uma amizade verdadeira, nós vemos que eles eram muito próximos. E por mais que dentro da casa de Saul, o próprio Saul vai ali criar uma guerra, uma rixa com Davi, a gente vai ver mais à frente uma inveja no coração do rei. Até porque ele sabia que estava vindo aí aquele que é segundo o coração de Deus, não sabia ao certo quem era ainda, mas nós vemos que dentro da casa de Saul tinha alguém que se importava, alguém que estava ali ao lado, lutando com os mesmos interesses, muito parecido com Davi, e esse era Jonatas. E pastor Tiago, bem brevemente, né, porque o capítulo a gente vai ter vários conteúdos também, mas muitas pessoas interpretam mal o que é uma amizade aqui, né? A verdade, infelizmente, né, muitas pessoas fazem uma interpretação até maldosa da Sagrada Escritura, né? Mas aí faz uma interpretação conforme o desejo da carne, né? Conforme querem viver. É aquilo que chamam de exegese, né? Não é uma exegese. Quer dizer, a pessoa olha para a Bíblia, ela quer viver de tal forma e ela vai falar, então está escrito isso aqui. Infelizmente, porque o texto ele trata de uma amizade pura, do amor do próprio Deus revelado, né, através de Jonas. Olhando para a Sagrada Escritura, Jonas ele se despiu de tudo que era dele para dar para Davi. E se nós olharmos para a Sagrada Escritura no Novo Testamento, quando fala de Jesus, Jesus se despiu da sua glória por nós. Ele abre mão daquilo que era dele para nos favorecer. Então isso é muito claro, é tranquilo de entender, mas há uma interpretação errônea sobre isso. Exato, pastor. E a gente precisa aqui trazer à luz da verdade aquilo que a palavra realmente quer dizer. Há uma diferença da exegese e a tem um i no meio, exegese. Há essa diferença, você pode pesquisar e vai entender melhor. Porque a Bíblia, nós precisamos entender o que ela quer dizer, o que ela está querendo expressar. E não eu buscar ali interpretar como eu acho melhor e adaptar a minha vida, as minhas vontades e até deliberadamente aquilo que é pecado, entende? Então não é ao meu gosto, o evangelho está aqui, essa é a proposta do Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 5, agora continuando, e saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras, e elas diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Nós vemos aqui que esse cântico vai irritar Saul, no versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Ih, machucou, lhe doeu, né? Doeu. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, como se Davi tivesse feito algo. Mas não, ele estava apenas andando prudentemente. Nós vemos que Saul, em muitas vezes, faz uma força para ser agradado e visto, bem visto pelo povo. Seja lá atrás oferecendo sacrifícios no lugar do profeta, como nós já estudamos, seja de quando ele não aniquilou completamente os amalequitas, mas salvou o melhor para fazer sacrifícios ao Senhor, e depois pediu, depois que o reino foi rasgado, pediu para Samuel: não, mas volte comigo e adore comigo na frente do povo. Olha o desejo do coração dele. Forçava a barra para o povo aceitar ele. Mas Davi, ele agradava as pessoas sem fazer essa força, porque andava prudentemente. Ele andava com um coração sincero, com um coração, de fato, humilde. Percebe isso? Nós falamos em capítulos anteriores, Davi tinha esse coração. E aí, Pri, nós vemos que Saul, que forçava a barra muitas vezes, falou: só falta o reino então para ele. Ficou com inveja, né, Pri? Sim, a palavra diz que a inveja, ela apodrece os ossos, né? O ciúme, a raiva que ele sentiu ali, como você disse, Davi não tinha feito nada. Por ser querido pelo povo, despertou esse sentimento nele. E ali eu acredito que o demônio, né, o espírito imundo entrou, não
A palavra diz que Deus enviou, né? Eu acredito que não. Ele abriu a porta. Através desse sentimento, a inveja, o ciúme, a raiva, ele permitiu que esse espírito entrasse nele. Da primeira vez, eu acredito que o espírito o atormentava, era um espírito opressor. Mas na segunda vez que ele foi abrindo mais portas com esses sentimentos, inveja, raiva, ciúme, passou a ser um espírito que possuiu Saul, né? Ao ponto de querer usar a própria vida dele para matar Davi. Exatamente, isso é muito sério. A gente não chegou a ler o texto, mas diz do 10 ao 11, nós vemos que 2 vezes, é isso que o texto fala, que tentou jogar uma lança para poder acabar com a vida de Davi, porque se nós enxergarmos dessa forma, porque o mundo espiritual ele é muito real, nós vemos o diabo tentando ceifar os planos de Deus. É sempre dessa forma, né? Ele vai tentar ceifar, vai tentar matar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós vemos que Deus estava com Davi e ele estava ali servindo ao rei, tocando a harpa, o espírito ali se retirava, mas nós vemos que Saul, e não é que vinha da parte de Deus, né? Nós vimos sobre isso no capítulo 16. Nós vimos que Saul, por sua desobediência, por sua rebelião, rejeitando a Deus e desprezando a palavra, nós vemos que ele sai debaixo da bênção, né? O Espírito de Deus se retira dele, porque há muito tempo que o Espírito já não agia por meio dele, entende? Não tinha lugar para o Espírito de Deus ali. E, pastor Tiago, nós vemos que o rei sentiu essa inveja. E quantas vezes nós não estamos suscetíveis a isso? Talvez, eu já presenciei isso durante os cultos, o pastor fala assim, quantos aqui já não se sentiram invejados? A igreja inteira, se não, né, 99%. Eu já me senti invejado. Mas agora, você já sentiu inveja de alguém? Aí 1 ou 2, aqueles muito sinceros que levantam a mão. E a gente tem que refletir sobre isso, pastor. Porque tem mais invejado do que gente que inveja. Essa conta não fecha. É olhar para aquilo que é do próximo e falar, podia ser meu, né? Ô, carro bacana, casa bacana, filhos bacanas. Acredito que a maioria dos seres humanos, né, dentro da honestidade, já sentiu alguma coisa nesse sentido. Mas acho que a questão do domínio, né, como você trouxe, Priscila. Uma coisa é a pessoa ela começar a agir e depois ela ser dominada pelo sentimento. Depois, quando ela começa a ser dominada por esse sentimento, torna o seu Deus, né, o seu guia, ela vai fazendo o que dá naquele coração. Por isso que Saul, ele tinha essa insegurança a partir do momento em que o Espírito de Deus é tomado dele, né? Ele começa a andar na carne, começa a fazer julgamento sobre Davi, pré-julgamento sobre Davi, já erramos, talvez, em algum momento na vida, de olhar para uma pessoa e fazer um julgamento. De falar, pô, fulano é assim, fulano é assado, e sem conhecer a pessoa. Né? A gente não conhece o coração de ninguém. Sim. Mas, por muitas vezes, a gente consegue entender, não, fulano é legal, fulano é bacana, mas a gente não consegue admitir que talvez a pessoa seja até melhor do que nós. Aí aquilo começa a remoer. Esses são vários aspectos. Acho que a Priscila, lá no canal dela, consegue até transmitir esse recado nesse sentido, né? Porque a insegurança traz a inveja, faz a pessoa andar na carne, até que isso se torna um domínio mental e ela vive daquele jeito. Exato. A inveja é um sentimento comum da nossa carne, né? É difícil de admitir, mas é um sentimento comum. Só que o que você vai fazer com ela? Ela vai vir. Até um testemunho próprio, rapidinho, abrindo um parênteses aqui. Eu lembro que o ano que Deus disse que eu ia ser mãe, eu fiquei super empolgada. Não, então tem que ser já. Cheguei em casa, Mateus, vamos pintar o quarto, tem que comprar o carrinho do bebê. Ele, minha filha, calma. Eu falei, não, eu tô calma. E quando eu cheguei na igreja, um belo dia, eu vi umas pessoas, um tumulto assim na frente do altar, e uma amiga, pessoas dando parabéns a ela estava grávida. E eu senti inveja. Eu falei assim, mas Deus, era a minha vez. Tipo assim, eu queria exclusividade. E eu lembro que eu estava lendo um livro sobre identidade, né? E exatamente naquele dia eu tinha lido no capítulo sobre a inveja. O que você vai fazer com esse sentimento quando ele vir? Você coloca ele no lugar dele. Já deu até a ferramenta, né? Que é debaixo dos seus pés. Eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus esse sentimento. Não aceito. Fui até a pessoa, dei parabéns, abracei, abençoei a criança e eu já estava grávida, eu nem sabia. Olha, meu Deus. E eu nem sabia, então. É um sentimento que vai vir. Só que, o que você vai fazer com ele? Você tem que colocar ele no lugar certo. Porque o que é para ser seu não vai ser meu.
o que é para ser meu não vai ser seu. E cada um tá tem tudo um tempo bem. também, né? E cada um tem um tempo. Isso é muito lindo, porque uma história que eu amo, que a gente vai ver lá em Marcos 5, é de quando tá contando a história sobre a filha de Jairo. Ela estava ali muito doente, precisando de um milagre urgente. E você pensa, Jairo, se você vê o seu filho precisando de uma ajuda urgente, um socorro não é para amanhã, socorro é para agora, é para ontem. Então, Jairo estava levando Jesus até a sua filha. E nada mais compreensível, mas de repente, toda a narrativa, todos os olhos se voltam para aquela mulher do fluxo de sangue. Ali aquela mulher é curada, aquela mulher recebe a sua cura de 12 anos de sofrimento, e aí chegam os mestres e falam assim, não incomoda mais Jesus não, porque ela já morreu. E ali a reação de Jairo estava contando muito, imagino eu. Ele poderia ficar bravo com a mulher, poderia ficar bravo com Jesus, bravo com os mestres, sei lá o que poderia ter acontecido. Mas e se fosse conosco? E se nós fôssemos o Jairo? Porque a gente sempre olha a mulher do fluxo de sangue, e se a gente fosse o Jairo? Será que Deus tem liberdade de abençoar outras pessoas no caminho do seu milagre? Ou não? Você ia sentir a inveja, a tristeza, a raiva? Coloque essas emoções no lugar correto. Quando a gente fala sobre emoções, isso é muito sério, porque a raiva, ela te move a buscar por justiça, mas tem que ter o lugar correto. Irai, mas que você não venha a cometer pecado com isso, né? Se vem um sentimento, assim como foi com a própria Priscila, que Deus também deu a ferramenta antes mesmo de acontecer, e Deus sempre dá a ferramenta antes, tá bom? Então, que você dê liberdade para o Senhor, para que Ele possa também curar outras pessoas no caminho do seu milagre. Porque quando a gente vê Jairo, o milagre, né, não foi um atraso, só tornou o cenário ainda maior para um milagre ainda mais belo, que foi ali a ressurreição. Isso é maravilhoso, né? Quantos casos que a gente vê? Bem poucos. E aí, seguindo aqui o texto, no versículo 14, mais uma vez a gente vai ver. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Versículo 15, a gente vai ver, vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi porquanto saía e entrava diante deles. Davi era do povo, né? O povo gostava. Davi achou graça perante as pessoas, e isso é maravilhoso. E como nós vimos e veremos em outros versículos, Davi sempre andou prudentemente. Pastor Tiago, nós temos que ter um nível de conduta ao ponto de que para falar mal tem que inventar, não é verdade? Vai ter que mentir, né? Vai Jesus ter que falou. mentir. Vai ter que mentir. É interessante porque quando Davi anda com prudência, eu estou lembrando aqui, pensando o que você falou, Uhum. pensando o que Priscila falou. Caim, antes de matar Abel, Sim. Deus fala com ele, né? Exato. Olha, vai surgir um sentimento em você, né? E que você tem que dominar sobre ele. O pecado jaz à porta. Então, Deus deu antes dele sentir e ter vontade de matar o irmão, né? Ele poderia andar com prudência. Pô, Deus me avisou. Eu vou olhar para o meu irmão, vou querer matar ele. Só que aí ele não observou o que Deus havia falado, né? Ele acabou indo lá e agindo deliberadamente. Não andou com prudência. Contrário à palavra. E Davi, acredito eu, que a maioria não agiria como Davi. E eu estou falando a maioria, assim, humanos, né? Não propriamente homem ou mulher de Deus. Porque Davi, ele teve oportunidade de reagir. E até quando ele reagiu cortando o manto, ele se sente mal. Eu falei assim, isso não é para mim. Eu não tenho que reagir a isso, né? Eu não tenho que dar para Saul o que ele está me dando. Exatamente, muito forte. Eu te convido a continuar meditando nesse texto. Ainda tem aqui, Saul intenta matar Davi pela astúcia. Tem aqui também a parte onde Mical, a filha de Saul, ama Davi e se casa com ele. Nós vemos até Saul propondo um desafio, quase uma missão suicida para o Davi, né? Mas Davi vai lá e ainda faz o dobro do que foi pedido. Gente do céu, que homem usado por Deus, que homem ousado, valente, homem de guerra. Realmente, a gente tem muito a aprender sobre Davi. Te convido a continuar lendo e meditando sobre cada versículo. E agora nós vamos para o comentário, para a gente poder finalizar, é claro, o comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: Jonatas seria o sucessor de Saul se este não tivesse sido rejeitado pelo Senhor. Assim, os últimos acontecimentos poderiam ter ocasionado
uma grande inimizade entre Davi e o futuro herdeiro. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o contrário. A conversa com Saul e o comportamento exemplar de Davi influenciaram para que surgisse entre ele e Jonatas uma amizade sincera. Assim também, como filhos de Deus, precisamos estar atentos à postura daqueles que temos como amigos. Se eles tiverem lábios iníquos, gostarem de falar palavras torpes, mentirosas ou obscenas, estaremos agindo erradamente andando na companhia deles. No entanto, quem é amigo de quem gosta de conversa vã está praticando o que a palavra condena, ainda que apenas no coração. O melhor, portanto, é ficar longe deles. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Que Deus te abençoe e continue dando cada vez mais alimento, o pão diário, né? E que também nos abençoa sempre. E Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Que Deus continue te abençoando e multiplicando aí a sementeira, né? Que nunca falte o pão para você poder compartilhar nos seus devocionais, que inclusive são uma bênção. Fala pra gente, Pri, como essa pessoa pode encontrar ali conteúdos sobre a raiz da rejeição, essa ferida que muitos, infelizmente, estão se identificando agora, sobre paternidade e identidade. Fala aí, Pri. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo, estou muito feliz. E o conteúdo que eu trago nesse canal, que se chama Deixa Deus Ser Seu Pai, é justamente o que a gente estava estudando aqui, sobre paternidade, sobre orfandade, como a gente viu aqui no capítulo 16, falando de Davi, né? Um jovem, né, esquecido pelo pai da terra, mas que nunca foi esquecido pelo pai do céu, né? E honrado. Porque, como a gente leu, a palavra diz, enquanto o último filho não chegar, ninguém vai se assentar para comer, né? Ainda que o pai da terra nos esqueça, nos abandone, nos rejeite, o nosso pai do céu sempre está presente, insiste, investe e nos ama e nos quer sempre perto. Esse é o conteúdo que eu trago nesse canal, onde eu falo sobre identidade, raiz de rejeição, que é um novo estudo, onde eu trato as origens dos traumas, os gatilhos que isso traz hoje na nossa vida adulta. Ali você vai entender por que você age assim e reage. É ir lá na raiz, né? Por isso se chama raiz de rejeição. A raiz profunda, que gera ali uma árvore com seus galhos e ramos, e os frutos podres, que são insegurança, complexo de inferioridade, baixa autoestima, né? Esse é o meu conteúdo. Perfeito, e vai ser bênção para você, porque tudo é falado não só do lado científico, que existe muitas pesquisas sobre o assunto, mas é claro, sobre a luz da palavra de Deus. É isso que vai trazer a verdade, o olhar bíblico sobre este assunto. E pastor Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast bíblico. Volte sempre, portas abertas. E até interessante, pastor, eu vou pedir, claro, para você passar o endereço, mídias sociais, os horários, mas que o missionário trouxe um assunto que a gente não falou, que Jonatas poderia sentir ciúme e inveja de Davi por ele ser o sucessor, sendo que ele deveria ser, né? Olhando assim pela família. A gente vê como a palavra é perfeita e como Deus prepara os cenários, né, pastor? Verdade. E o coração de Jonas é um coração limpo, puro, né? Ele entendia. Dentro de uma regra natural sou eu, mas Deus escolheu Davi, não me escolheu. Isso é que a gente tem que entender todos os dias. Se Deus escolheu você, é você que está no caminho, a bênção é sua e não é minha. Mas olha, quero fazer um convite para você, que se puder, faço abra as portas para você estar na nossa igreja em Belford Roxo. O endereço é Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. Todos os horários de encontros, qualquer trabalho que nós fazemos lá, você encontra no Instagram da igreja, @IGD Belford Roxo. Muito obrigado, Júlio. Perfeito, pastor. Volte sempre. Amei essa dupla, foram sensacionais. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Já faça aquela leitura, sempre passe o dever de casa. Leia 1 Samuel 19 e volte para o próximo podcast para a gente continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Combinado? Então nós vamos ficando por aqui. Te vejo no próximo podcast. Um grande abraço a cada um de vocês e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!